Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem for entrando vai me avisando aí se o áudio tá bom, se o áudio tá legal, se a imagem tá boa. Vai enviando aí pro pessoal. Resolvi fazer essa live para esclarecer algumas dúvidas, né? Algumas dúvidas que sempre aparecem no meu direct. Eu queria que vocês fossem me dizendo aí se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Por favor, para eu ver se eu continuo. %100% áudio e vídeo. Pronto, que ótimo. Eu resolvi fazer essa live porque muitas mamães têm dúvidas, diversas dúvidas, e sempre me chegam com várias perguntas no direct. Então eu resolvi deixar registrado as perguntas que mais me fazem sobre alfabetização, sobre método fônico, né? Então eu resolvi fazer essa live por isso. Mas antes de entrar nas perguntas, eu queria ler um versículo que fala assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23. Eu resolvi ler esse versículo que faz parte da minha vida, né? Meus pais sempre falavam, né? Parafraseavam esse versículo. E eu aprendi, né, que temos que fazer as coisas como para o Senhor. E não seria diferente no processo de educação e alfabetização dos nossos filhos. Então, travou, gente? A live travou? Voltou? Me falem aí. Me falem aí se travou mesmo. Rosa falou que travou a live. Me digam. Tudo certo, né? Tá. Pronto. Então eu resolvi... Tá certo, Rosa, que bom. Eu resolvi voltar, né, a falar, começar a falar sobre fazer as coisas como se fizesse primeiro para o Senhor, porque não seria diferente na área de educação, na alfabetização dos nossos filhos, né? Na verdade, é isso que nos norteia, é isso que nos dá força e capacidade, né, para exercermos qualquer atividade, principalmente com os nossos filhos. Então, eu quero começar, né, falando aí a primeira pergunta. Vai mandando pro pessoal aí, pras mamães, tá? O objetivo dessa live é deixar registrado as perguntas que as mamães sempre me fazem no direct, quando eu abro a caixinha de pergunta, ou de repente alguém que vai no meu WhatsApp e me pergunta sobre alfabetização. E eu vou começar respondendo a primeira pergunta. Eu já estou aqui com a minha colinha, né, porque eu imprimi as perguntas de vocês. E a primeira pergunta é de uma mamãe. E ela falou assim: precisa treinar a leitura todos os dias? Nesse caso, provavelmente, é uma mãe de que a criança já está ali num processo de alfabetização, né? Não é uma criança pequena que está sendo pré-alfabetizada, é uma criança que já está ali alfabetizada, provavelmente, ou ali, né, naquele processo. A pergunta é interessante, né? Talvez por conta da demanda, da correria, ou até mesmo às vezes a criança não está estimulada. E ela perguntou se precisa treinar a leitura todo dia, que ela tem essa dificuldade, né, em treinar a leitura todos os dias. O ideal é que sim, se você é mamãe, está aí com o filho na fase de alfabetização, que ele já está conseguindo ler palavras, frases, o ideal é que sim, você treine todos os dias se você conseguir, tá certo? Separa um tempinho do dia para que você possa fazer isso, né, que seja 15, 20 minutinhos já é suficiente para treino da leitura com a criança que está sendo alfabetizada. Porque é por meio dessa repetição que a criança vai adquirir fluência. Mas, entretanto, contudo, todavia, como eu sempre falo para vocês, se essa criança não for bem fundamentada no processo de consciência fonológica, consciência fonêmica, conhecer os sonzinhos das letras, se ela tá com dificuldade ainda no processo de leitura de palavras simples, né, de sílabas simples, você vai ter que retroceder, você vai ter que voltar nesse processo, para que essa criança consiga ser bem sólida nesse processo de consciência fonológica e aí sim treinar, né? Porque se a criança ela não consegue ler ainda, para ela é um martírio, né? É muito cansativo para ela ter que ler
várias palavrinhas com muita dificuldade, frase e texto, né? Então a gente não treina texto com a criança que ainda não tem habilidade de ler palavras com facilidade, né? Palavras e sílabas complexas, por exemplo. A menos que você esteja treinando, por exemplo, um textinho com palavras e sílabas simples, como eu coloquei hoje Felipe lendo, né? Ele lê palavras e sílabas complexas também, mas se você quiser treinar já, ela tá lendo bem, né? Essa criança tá lendo bem palavras e sílabas simples, então você pode colocar pequenos textinhos. Mas o que eu sempre indico é que você volte, né? Porque esse retroceder é importante para fundamentar a criança, para que ela consiga avançar de verdade. Porque se você for empurrando isso com a barriga, a criança tá com dificuldade em perceber os sons, né? Em pronunciar os sons, ela ali tá memorizando sílabas com muita dificuldade, essa criança não vai avançar muito, certo? Então, o ideal é que sim, treine, né? Pelo menos aí 5 vezes na semana. Se não conseguir, treina aí 4 vezes. O máximo que você conseguir durante a semana. Dá o descanso a ela durante o final de semana. Mas é importante treinar o máximo que você conseguir, se a criança já estiver realmente lendo sem muita dificuldade, tá? A segunda pergunta é: a repetição também faz parte do método fônico? Essa pergunta é muito boa. Se a repetição faz parte do método fônico. Bom, sim, a repetição faz parte do método fônico. É por meio da repetição, né? Repetição de atividades, que eu sempre falo aqui com vocês, né? Por exemplo, se a gente está pré-alfabetizando a criança, então a gente está trabalhando a literação, a gente está trabalhando rima, a gente está trabalhando consciência intrassilábica, né? A gente vai trabalhar com a criança por um tempo. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai repetir aquilo ali. A gente não vai simplesmente pegar hoje e falar para a criança o que é rima, brincar hoje e simplesmente esquecer para passar para um próximo conteúdo, né? Não é assim que o cérebro aprende. Então é por meio da repetição que a criança aprende. Por exemplo, quando a gente vai ensinar a criança já na consciência fonêmica, né, que ali são os sons das letras, a gente passa um tempo trabalhando aquele som, certo? Então a gente começa ali a trabalhar aquele som, passa a semana inteira trabalhando aquele mesmo som, aplicando em diversas situações. Então o que é que a gente faz? A gente trabalha uma semana. Você percebeu que a criança aprendeu aquele som ali, pronto. Aí você já pode passar na outra semana para outro som, mas nunca esquecendo aquele som. Você vai agregar, certo? Então a repetição faz sim parte do método fônico, porque é assim que a neurociência diz que funciona, por meio da repetição que a criança aprende, certo? É ajudar aí esse cérebro a fazer essas conexões para que ela realmente consiga aprender, para que se torne um aprendizado. É por meio dessa repetição que se torna um aprendizado, certo? Então, essa pergunta é muito boa e a repetição sim, faz parte do método fônico e a gente trabalha com essa repetição aí de conteúdos que são importantes, né? Que são base para o processo de alfabetização, tá bom? Muito boa essa pergunta. A outra pergunta foi: qual a diferença do método silábico e do método fônico? Muito bom, muito bom. Para quem se interessa aí por alfabetização, né, as mamães que estão aí entrando, boa noite, sejam bem-vindas. É muito importante que vocês saibam. O método silábico é o método que é utilizado na maior parte das escolas. Então, se seu filho está na escola, provavelmente ele está aprendendo pelo método silábico. O que é o método silábico? Ele trabalha com as sílabas, memorizações infindas de sílabas, certo? Então, a criança vai memorizar ali todas as sílabas simples e depois de muito tempo, né, depois de trabalhar bastante as sílabas simples, é que a criança vai ser apresentada as sílabas complexas, certo? O que acontece é que muitas vezes no processo de leitura a criança começa a ter dificuldade. Se você é mãe, tá com criança aí no processo de alfabetização, você talvez identifique se seu filho está sendo alfabetizado pelo método silábico. O que acontece é que, por exemplo, na palavra bolo, para a criança que está sendo ensinada pelo método silábico, ler a palavra bolo, ela vai ter que lembrar. Eu estava com um aluno na mentoria, que eu estava mentorando a mãe dele, e ele ficou com essa dificuldade. A gente trabalhava o método fônico, mas como ele passava a maior parte do tempo na escola, então a repetição estava fazendo mais sentido para ele, das sílabas, ele simplesmente, na hora de ler, ele ficava assim: B com A, B com E, B com I, B com O. Bom. Aí na hora de ler a segunda sílaba, que seria o Ló, né? O Lô. Aí ele ficava Lê com A, Lê com E, Lê com I, Lê com Lô. Aí ele já tinha esquecido o Bo.
Ele já não sabia mais o que ele tinha lido na primeira sílaba. Acontece isso com muitas crianças e muitas mães falam isso, né? Da dificuldade da criança em lembrar da primeira sílaba, porque na verdade ela tá tendo que memorizar muitas sílabas que não fazem sentido nenhum para ela, certo? Então é assim que a criança que é ensinada pelo método silábico aprende, certo? Esse é o método silábico, focado nas sílabas, ok? Pronto. Qual a diferença dele para o método fônico? É muito simples. Método silábico foca nas sílabas, método fônico nos fonemas, nos sons, certo? Então, eu não sei se você lembra, mas quando a gente tá ali, eu não lembro exatamente qual é a série, tem uma fase que a gente começa a trabalhar, a professora começa a pedir a gente para identificar quantas letras, quantos fonemas. Gente do céu, eu tinha tanta dificuldade para fazer isso na escola, tanta dificuldade, porque eu não conseguia identificar muitas vezes, então pra mim era a mesma quantidade de letra, a mesma quantidade de fonema, eu não conseguia fazer essa diferença, né? E aquilo ali era muito difícil pra mim porque eu não tinha sido trabalhada nesse processo de consciência de fonema, certo? É isso que eu falo tanto aqui no meu Instagram, é isso que eu trabalho com o Felipe, é isso que eu ensino as mamães, né? Que estão ali trabalhando com seus filhos, que querem reforçar, né? Que os filhos vão pra escola, mas precisam reforçar em casa os fonemas. Então, o método fônico trabalha com os fonemas, ok? Os fonemas. Então, o que é que o método fônico faz? Ele foca em como o cérebro aprende, certo? E é assim que o cérebro aprende, decodificando as letras, né? As letras são símbolos, que não fazem nenhum sentido. Eu sempre falo isso aqui pra vocês. Então, a gente vai dar sentido à letra, certo? A gente vai dar um significado à letra. E é isso, por isso que a gente ensina o som da letra, certo? É assim que a neurociência diz que funciona, que as crianças aprendem. Então, essa é a diferença do método silábico e do método fônico, né? O método silábico trabalha com sílabas, que na maior parte das escolas brasileiras é assim, né? É esse método. E o método fônico trabalha com os fonemas. O foco é no fonema, porém a gente está dando valor aos grafemas, às letras, certo? Então, não fiquem mais com dúvida disso, porque muitas mães perguntam, poxa, esse método fônico, qual é a diferença de uma coisa ou de outra? Né? A gente não foi alfabetizado pelo método silábico, mas, né, os resultados estão aí. A diferença é essa, certo? Muito boa essa pergunta também. Vou para a próxima pergunta. A próxima pergunta. Meu filho é bebezinho ainda. O que posso fazer? O que posso fazer para já ir preparando? Certo? É uma mamãe de bebezinho, tem criança pequena. Então, se tem alguma mãe aqui de menino pequenininho, de 0 a 2 anos, né? Ou se você tá gestante também, já serve pra você. Mas, Grazi, você tá doida? Não, gente. Acreditem. As habilidades precursoras da alfabetização, elas têm muito a ver com o desenvolvimento, um bom desenvolvimento, né, da criança. Então, assim, o que acontece é que nos países mais desenvolvidos, eles têm uma preocupação muito grande, por exemplo, com a gestante. Por quê? Porque é ali que começa todo o processo de formação de uma criança. Então, assim, se você é gestante ou tem um bebê pequeno, você pode sim ir trabalhando. Deixa eu só ver aqui. Certo. Eu vou responder essa pergunta aqui. Alguém fez uma pergunta. Você já pode sim ir trabalhando todas as habilidades precursoras da alfabetização, certo? Você não está pré-alfabetizando essa criança, certo? Ela ainda não está na fase de pré-alfabetizar. O que é que você vai fazer? Você vai fortalecer a linguagem. Porque o que é a alfabetização? A alfabetização é uma conexão, certo? Entre o que você vê, né, o que a criança vê, né, e o que a criança fala. Então, as letras, né, os grafemas, é o que a criança vê, né, as letras, mas não tem sentido nenhum. Mas quando você consegue ajudar essa criança a fazer essa conexão entre a letra e o que ela fala, né, aí ela consegue ler, ela consegue entender o que ela lê. Isso aí realmente é o que o cérebro faz, é a forma que a neurociência diz que a criança aprende, certo? Pronto. Mas, Grazi, aí o que é que eu vou trabalhar? Você vai trabalhar leitura em voz alta com a criança pequenininha. Você vai ler muito para seu filho, certo? Seu filho é bebezinho, não importa. Se ele nem engatinha ainda, se ele não anda, leia bastante. Leia boas histórias, enriqueça o vocabulário dessa criança, certo? Enriqueça muito. Converse com seu filho, converse muito. Inclua seu filho no cotidiano da casa, né? Na hora de jantar, jante com a família, com os pais, se for só um filho, se forem com os irmãos juntos, né? Para que essa criança vá ali tendo estímulos saudáveis, né? Não tô falando de televisão, tablet, celular, nem jogos educativos, nem Bob e o Trem, pelo amor de Deus. Eu já caí nesse erro, tá? Então eu posso falar com propriedade. Já caí nesse erro de achar que Bob e o Trem e todos os amigos dele ajudam
a estimular de uma forma positiva a criança, não estimula de uma forma negativa, né? Você pode sim ver resultado na questão de conteúdo, né? Então a criança vai aprender ali as cores em inglês e tudo mais, mas esse estímulo é um estímulo negativo. Eu tô falando de estímulos positivos, certo? O estímulo positivo, a neurociência diz que o seu filho pequeno, né, independente da idade, mas principalmente nessa fase aí de 0 a 2 anos, 0 a 3 anos, ela precisa de carinho, ela precisa de atenção, ela precisa ver você, ela precisa participar do ambiente familiar. Então, mesmo eu sendo alfabetizadora, eu não posso dizer a você, não, mostra as letras, enche a sua casa de letras, né? Como, infelizmente, a pedagogia aí, né, moderna fala, né? Que a criança precisa ter contato com letras, mas nessa primeira idade aí, né, 0 a 2 anos, você precisa estimular a criança com esse estímulo, né? De carinho, de ter contato com o pai, com a mãe, palavras de afirmação, palavras de amor, de carinho, né? Muito ensinamento para a criança. Nessa fase aí ela tá bem esponjinha, ela tá sendo estimulada na linguagem. É isso que, no quesito alfabetização, esse é o nosso foco. De 0 a 2, 0 a 3 anos, a gente foca na linguagem, enriquecer essa linguagem. Lembra que eu falei pra vocês? Que alguém falou, Bob, não tem não. Eu falei pra vocês que a alfabetização era isso, era a conexão entre a linguagem, né, e aquilo que a gente vê, certo? Pronto, a base é essa. Então, se você não fortalece a linguagem dessa criança, se você não enriquece o vocabulário dessa criança, infelizmente essa criança não vai ser bem alfabetizada. Acredita. Então, quando eu brinco, o pessoal às vezes, boa noite, Gilles. O pessoal às vezes pergunta assim, meu Deus, mas como assim você diz que pré-alfabetiza com crianças, bebês? Isso é um absurdo. Não, gente. Esse pré-alfabetizar, quando eu falo isso, é tudo que vem antes, né? Antes da alfabetização, né? Então, tudo isso faz parte. Ler, cantar, conversar com a criança, enriquecer o vocabulário. Tudo isso, você, mamãe, de crianças pequenininhas, de 0 a 3 anos, 0 a 2 anos, vocês podem sim, certo? Estimular suas crianças de maneira muito positiva, sem ter que apresentar letras, apresentar nada sistemático de alfabetização, porque ainda é muito cedo. Ela precisa agora ser fortalecida na linguagem, tá bom? Então, essa pergunta foi muito boa, muito importante, porque eu sei que tem mamães que às vezes acham que porque seus filhos são pequenininhos, ou até gestantes, não preciso pensar, né? Lá na frente a escola vai dar conta disso e tudo mais, mas não se enganem. Vocês precisam sim pensar. Vocês podem fazer isso, tudo isso muito intencional, né? De maneira leve, mas tudo isso muito intencional. Então sim, estimulem os filhos de vocês. Doana, boa noite. Muito boa essa pergunta. Aí tinha uma outra pergunta, né, falando sobre o que era o método fônico. Eu já respondi, né, porque eu falei sobre o método silábico e o método fônico. Então as mamães sempre têm essa dúvida. O que é esse método fônico? Algumas vezes assim, oxe, o que é isso? Esse método aí, esses sons aí, ou que negócio estranho é esse, né? O que é esse método fônico? Então eu já expliquei pra vocês. O método fônico é uma forma de ensinar, né? Um método que a neurociência diz que é um método correto, né? Então é a forma que o cérebro do seu filho aprende. Então é muito bom você entender como é que o seu filho aprende, né? Ele aprende ali decodificando as letras. As letras não fazem sentido nenhum para seu filho, certo? Então você precisa dar sentido para essas letrinhas. Então isso é o método fônico, basicamente. Mas o método fônico é muito rico, né? A gente trabalha no multissensorial, a gente trabalha com diversos estímulos. Não é somente ensinar os sons das letras e pronto, tá certo? Mas, basicamente, o conceito de método fônico é esse, né? É trabalhar os fonemas, dar sentido às letras, ok? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o método fônico ou sobre o método que é utilizado nas escolas, pode colocar aqui, tá bom? Que eu vou responder também as perguntas de vocês. Alguém perguntou aqui... seria algo parecido com a abstração da matemática, né, sobre o método fônico? Sim, seria. Quem não entende aí essa expressão, né, abstração da matemática. A gente aprende na escola os números, né? Então, eu não sei se você tem filho aí, ou se acho que tem professor aqui, G4, G5, a criança aprende ali a ordem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas pega essa criança e peça pra ela representar esse número. Por exemplo, pega o número 6 e peça pra ela representar esse número 6. Aí até você dá bug. Representar o 6 já não é uma representação? Não. Os números, a grafia do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, foram criados números para representar quantidades que já existiam. Sempre, né? Existiu as quantidades. Então, frutas, árvores, animais, né? Pessoas, sempre existiram, certo? E os números foram inventados para representar isso. As quantidades, ok? É assim também com a letra, exatamente. É exatamente o que se falaram aqui, a abstração da matemática.
Então, a criança consegue entender muito melhor quando você, por exemplo, apresenta o número 1 e pega um objeto, um brinquedo. Ela vai entender que aquele número 1, certo? Representa ali aquele brinquedinho. Foi criado para isso. Então, número 2, e aí você pega 2 brinquedinhos, 2 frutas, seja lá o que for, você pode ser criativo, é muito simples, para a criança conseguir entender, para a criança conseguir ver sentido naquilo, certo? É por isso que muitas crianças, muitos de nós, né, temos dificuldade no aprendizado, não conseguem entender muita coisa, fica ali meio perdido porque não faz sentido. É assim também com o processo de alfabetização. É isso que o método fônico faz, explica, né, o que é a letra, né, códigos sem sentido, né, que não tem nenhuma graça para a criança, então vamos dar sentido, graça e um motivo da criança realmente querer aprender, né? Então, é assim. Tem aqui uma outra pergunta. O porquê as escolas do Brasil não utilizam esse método? Essa pergunta é muito polêmica, Ingrid Galas. O porquê que as escolas do Brasil não utilizam esse método? Gente, acho que a minha parte aqui é mamãe, mas tem pedagogo aqui também. Mas vamos lá. No Brasil, né, existe uma defesa de um sistema, né? Existe um sistema que rege a forma que as escolas precisam funcionar. Eu posso dizer para vocês que eu já conheço algumas escolas, graças a Deus, que trabalham com método fônico. Na Bahia eu não conheço, tá? Na Bahia não, mas eu sei que tem outros estados que eu conheço, escolas que alfabetizam pelo método fônico. E são escolas maravilhosas, dentro daquilo que elas podem ser, né? Porém, o método que é utilizado na maior parte das escolas, ele faz parte de um sistema, ok? E que é algo que é complicado aqui numa live a gente falar, porque envolve questões políticas, envolve questão cultural, envolve questão histórica, né? Mas, infelizmente, no Brasil, vamos dizer assim, se defende que o método silábico é melhor, né? Existe, inclusive, discussões, né, entre educadores contra o método fônico, né? Existe um neurocientista especialista em alfabetização, Stanislas Dehaene, e ele fala que precisamos levar a neurociência para dentro das escolas, e é isso que falta no Brasil, Ingrid. E as mamães que estão aqui. Precisamos levar a neurociência para dentro das escolas. Mas, entretanto, contudo, todavia, isso não é um poder meu, não é um poder seu, levar a neurociência para dentro das escolas, então vamos trazer a neurociência para dentro da nossa casa. E esse é o meu papel aqui, é por isso que eu falo com vocês, tento explicar para vocês tudo que eu posso, que eu consigo de maneira simples, para vocês levarem a neurociência para dentro da casa de vocês, essa é a solução, né? Temos aqui uma professora diferenciada que quer aprender sobre o método fônico, que talvez faça muita diferença na vida dos alunos, né? Então, é isso, a gente não pode levar o método fônico e a neurociência para dentro das escolas, mas a gente pode trazer para dentro da nossa casa, e esse é meu papel aqui com vocês, certo? Como eu trouxe para minha, foi muito bom, e aquilo que é bom pra gente, a gente quer levar para as outras pessoas também, né? Vivi, boa noite, Vivi, seja bem-vinda. Pronto. Temos mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver essa pergunta aqui. Certo. Isso, tá o método silábico. É isso mesmo, Letícia. A pergunta é: meu filho já tem 8 anos. Não sabe ler ainda com rapidez. Fica tentando lembrar das sílabas. Lembra que eu falei com vocês? Como faço? Fico triste porque acho que ele já deveria conseguir ler melhor. Bom, eu falei isso com vocês, lembra? Sobre o método silábico. Eu falei pra vocês, a Ingrid falou sobre o método que é utilizado nas escolas, que é o método silábico, certo? Então a criança aprende as sílabas, por meio das sílabas, de memorização de sílabas. E provavelmente o que acontece com essa criança que não consegue ter rapidez é porque essa criança não tem uma boa consciência fonológica bem trabalhada, certo? Uma boa consciência fonêmica bem trabalhada. Se a criança não consegue identificar, né, decodificar por meio do conhecimento dos fonemas, a criança vai ficar tentando lembrar as sílabas. O que a mãe falou, né? A mãe falou. Ela tenta lembrar as sílabas. Então, por exemplo, ela lê a palavra bolo, como eu falei pra vocês, ela tem que lembrar de toda a família do bó e toda a família do ló, certo? Eu fiz um teste aqui com um aluno da mentoria, né? Eu tenho acompanhado a mãe dele pra aplicar o método com o filho, né? Ele tem 5 anos, ele tava indo muito bem, mas no segundo semestre a mãe colocou ele na escola
E ele ficou com dificuldade, bloqueou mesmo o cérebro dele com o método silábico. E aí ele tava lendo várias palavrinhas, tentando lembrar as sílabas, né? Então, B com A, B com E, B com E, lia bolo, depois lia sapato, com dificuldade, mas lia, certo? A mãe dizendo aqui, ó, exatamente assim. Gilles falando. E aí eu disse assim, já sei, eu vou fazer um desafio pra você. Por quê? Porque eu precisava segurar a atenção dele para que ele conseguisse lembrar dos sonhos, porque ele estava muito mais tempo, né, sendo trabalhado de maneira explícita na escola, de segunda a sexta, e a mãe aplicava só um tempinho por dia. Então chega a ser desleal, né? Quando a criança tá na escola, a mãe precisa reforçar isso aí num outro turno, né? E a mãe estava numa situação complicada e não estava conseguindo acompanhar ele assim de maneira mais veemente. Aí eu disse a ele, pronto, você leu várias palavrinhas, mas você lembra que você ficou tentando lembrar das sílabas? E aqui a gente não lembra de sílabas, aqui a gente lembra dos sons. Aí ele ficou me olhando. Aí eu disse assim, já sei, vou fazer um desafio pra você. E aí escrevi a palavra mundo, formei a palavra mundo com o alfabeto móvel pra ele. Aí ele ficava mamemimamu, da, de, do, mudo, mudo. Esse N pra ele simplesmente não existia. Não existia. Eu disse, tá vendo? Você precisa lembrar do som. Vamos lembrar do som? Aí ele conseguiu, né? Mundo. 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 E ele conseguiu ler, né? Porque ele já consegue juntar os sons, ele já tá numa fase mais avançada. Mas tem que virar a chave, né? Pra criança conseguir ler. Então, o método silábico faz isso. O que acontece é que a criança que não teve essa consciência fonêmica bem trabalhada, ela vai passar por isso, infelizmente. Ela vai ter dificuldade na fluência, na fluidez da palavra. Ela não consegue, gente. Ela precisa lembrar, pense aí, ela precisa lembrar de todas aquelas sílabas. E muitas dessas crianças de 7, 8 anos ainda não tem conhecimento muito das sílabas complexas. Então, por exemplo, tra, né, lhá, nha. E aí tem dificuldade, a criança termina tendo dificuldade. Por exemplo, eu coloquei outro dia um vídeo falando sobre pseudo-palavras. Outro dia uma mãe veio no meu direct e botou assim, por que é importante estudar esse negócio aí de pseudo-palavras, né? E aí eu expliquei pra ela com todo amor qual era a importância, né, das pseudo-palavras. Pseudo-palavras, gente, são palavras que não existem. Só isso, pseudo-palavras, né? Palavras que não existem. E a gente faz isso pra ver se a criança, treinar o cérebro da criança a ler. Ela não precisa associar sempre a palavra a uma imagem. Não é isso que a neurociência diz. A criança precisa decodificar. Pelo método fônico, a criança decodifica, certo? Ela decompõe primeiro, o cérebro da criança decompõe, depois ela recompõe a palavra. Entende? Então, assim, se a criança fica tentando lembrar sílabas, ela se perde. Às vezes ela esquece uma palavra grande, por exemplo, né? Sapato. Quando ela chega em tó, ela não lembra nem do sa nem do pá. Ela tá perdida. Né? E por isso que tem tanto meme na internet de mãe tentando ensinar, a criança ficando nervosa. E não é fácil, né? Não é fácil, a gente sabe. Mas quando a gente tem um método bom, um método que funciona, né? Não é algo inventado, é algo que a ciência diz, né? Que funciona. Quando a gente começa a aplicar, a gente percebe, meu Deus, como é bom, né? Deixa eu ver aqui. Tem Ingrid falando, o método tradicional só confunde a mente da criança e deixa a mãe doida. É verdade. A princípio, quando as mães começam a ter contato com o método fônico, às vezes elas ficam assim, mas que coisa estranha. Mas quando ela começa a perceber e ver a criança lendo, ela fica encantada. Já no método silábico, poucas crianças vão desenvolver muito bem, né? Poucas crianças, no geral, as crianças vão ter dificuldade, os pais não vão saber instruir a criança, né? Porque não tem nenhum embasamento. E é isso. Quando me perguntaram aí por que as escolas não ensinam pelo método fônico, é porque não levam ciência, né? A neurociência da alfabetização para dentro da sala. Então vamos aqui, as mamães que estão aqui, nota 1000 aprendendo, levar a neurociência para a sua casa, né? Porque algo que me entristece é saber que crianças do Canadá, dos Estados Unidos, da Irlanda, da Suíça, da Inglaterra, da França, aprendem, né? Pelo método fônico, aprendem muito bem, leem muito bem, não começam muito cedo, né? São muito bem estimuladas na linguagem e tudo mais, mas o processo de alfabetização começa mais tarde, mas leem muito bem, conseguem ter fluência, né? Então, é difícil realmente a gente ver crianças passando por situações, passam tantos anos, gente, é tão triste, né?
Eu sei que tem mães aqui, né, que eu já conversei, que os filhos passam ali por G3, G4, G5, primeiro ano, às vezes estão no segundo ano, terceiro ano e não conseguem. Gente, não tem condições, 5, 6 anos a criança não conseguir ler. Tem algo de errado, né? Tem algo de errado. Então, precisamos mudar essa realidade dentro da nossa casa e dentro daquilo que a gente consegue, né? É isso que eu tô fazendo aqui. Tô ajudando vocês a levarem neurociência para casa de vocês. Não importa se os filhos de vocês vão para a escola, vocês podem fazer isso no contraturno. Vocês podem ajudar os filhos de vocês no contraturno, certo? Então, é muito importante vocês aprenderem bastante. Vamos lá para a próxima pergunta. Sim. Alguém perguntou assim: se eu ensinar os sons das letras pro meu filho, já é suficiente para ele aprender a ler? Muito boa essa pergunta. Se eu ensinar só os sons das letras, já é suficiente? Bom. Vivi, Giles. Obrigada, lindas. Aprendam aí bastante, que eu sei que vocês estão nessa fase. Olha, a consciência fonêmica, ela é a base, né? Ela é imprescindível. Não adianta você trabalhar, por exemplo, rima, a literação. Lembra que eu falei pra vocês? A literação é as palavras que começam com sons parecidos ou iguais, né? Então, água, águia, amor, certo? Por exemplo, da maneira mais simples. Mas tem outras formas de trabalhar a literação. Grazi, para que isso é importante? Porque a gente precisa mostrar para a criança que ela consegue manipular os sons da fala, certo? Lembra que eu falei para vocês? A alfabetização está diretamente ligado à linguagem, à nossa fala. Então a criança precisa entender o que é que ela pode fazer. Ela fica super feliz quando ela consegue, por exemplo, rimar. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma super dificuldade em rimar, gente. Meu filho Felipe, meu Deus do céu, eu tenho um sobrinho de 5 anos, Micael, que ele dá de 10 a 0 em mim. É muito bom na rima. Eu não sou boa na rima, eu não tive nada disso bem trabalhado, apesar de ter lido muito cedo, né? Mas eu não tive nenhuma dessas habilidades bem trabalhadas. Então a mãe perguntou se ela ensinar só os sons das letras, se ela já consegue alfabetizar. A resposta é sim. Não vou mentir pra vocês. Se a criança não tiver nenhum tipo de bloqueio, se a criança já tiver facilidade com a linguagem, uma boa comunicação, um bom relacionamento com os pais. Lembra que eu falei pra vocês? A neurociência fala a importância de quem ensina, da relação da pessoa de quem ensina, né? De quem ensina com a criança. Então, isso é muito importante. Qual é a sua relação, né? Você tem dado carinho, palavra de afirmação para seu filho, né? Você tem ajudado ele no erro, né? Eu sei que não é fácil para você que é mãe, às vezes, ensinar tarefa, né? A criança tá com dificuldade, às vezes eles ficam desmotivados. E o erro faz isso. Gente, é hormonal, tá bom? É fisiológico. Quando a criança começa a errar, ela começa a ter queda de dopamina e a criança começa a ficar desinteressada. E quando ela começa a acertar, e quando você dá a palavra de afirmação, ela começa a acertar mais, ela tem mais vontade de aprender. E isso é importante para o aprendizado dela, tá bom? Então, a criança, a mãe que ensinar só os sons das letras, né? Isolado, se a mãe focar ali, souber aplicar, né? Porque existe uma forma de aplicar o método fônico. Não é difícil, não é complicado, qualquer mãe pode aplicar. Não importa, Grazi, mas eu não sou da área de educação. Grazi, mas eu trabalho com outra coisa. Grazi, mas eu não tenho tempo. Não importa, gente. Se você quiser, você arranjar um tempinho, 15 a 20 minutos por dia. E aí, você pode trabalhar com a consciência fonêmica, mas trabalhar as outras habilidades também, né? Trabalhar muito sensorial ali com a criança, trabalhar a escuta da criança, porque aí você vai enriquecer isso e vai conseguir um resultado muito mais rápido e muito melhor, certo? Gile, você vai aprender, Gile, você vai aprender tudo. Tem uma mamãe, precisa aprender, vai aprender. Vocês podem aprender, não é nada difícil, certo? E eu tava falando sobre que eu acho tão injusto as crianças de outros países aprenderem com um método que a ciência diz que funciona e as crianças brasileiras ainda estarem nesses métodos, né? O Brasil tem estatísticas tão tristes, né? E isso me entristece muito, gente, de verdade. E esse é um dos motivos para eu não ter ido para a sala de aula, né? Me perguntam isso e eu sempre digo, eu amo criança, eu fico muito feliz quando eu vejo uma criança desenvolvendo, aprendendo, eu tenho uma alegria tão grande, mas eu sei que dentro da sala de aula eu não consigo desenvolver aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei que funciona, aquilo que eu posso aplicar de maneira individualizada. E aqui, por exemplo, né? É um meio que eu tenho de ajudar, de ensinar, estando aqui, por exemplo, no Instagram, falando para vocês sobre método fônico, sobre alfabetização. Tá bom? Tem uma mãe dizendo aqui, o aprendizado na sala de aula é muito mais complicado. É verdade. É verdade. Então, aquilo que eu falei pra vocês, né, da criança que eu estava acompanhando a mãe,
E ele estava indo muito bem, gente. Ele estava indo muito bem. Eu estava fazendo a mentoria com 3 mães, e ele estava avançando muito mais rápido. Mas aí quando a mãe colocou ele na escola, ele começou a bloquear, virou a chave. Então, assim, se o seu filho está na escola e você quer aplicar o método fônico, você consegue. Você consegue, eu digo você consegue, mas você precisa querer. Lembra? Eu comecei com o versículo falando: tudo quanto fizer, desfazei-o de todo o coração. Como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23. Então, empenho, dedicação, né? Não fazer nada de qualquer jeito. E vocês conseguem, mas precisa querer, né? Precisa querer aplicar. E a gente sabe que não tem ninguém mais interessado nos nossos filhos do que a gente, não é mesmo? Vou passar para a próxima pergunta. Sim, a pergunta da mamãe, sim, consegue ensinar, se você ensinar a consciência fonêmica, os sons das letras para essa criança, mas o ideal é que você não faça isso, porque infelizmente existe um mito, né? Por isso que tem tanta crítica ao método fônico, que o método fônico é só os sons das letras. Não, gente, o método fônico é algo sistematizado, é algo organizado. A neurociência explica como é que funciona o método fônico, né? O método fônico é o que dá sentido às letras. Então, assim, tem um passo a passo. Então não é simplesmente, não ensino qualquer coisa, o som das letras e pronto, a criança vai aprender. Não, assim não vai dar certo, eu digo a vocês, né? Mas, infelizmente, as pessoas criticam sem conhecer. Vocês que estão aqui, com certeza, querem aprender, querem aplicar para que seus filhos tenham um desenvolvimento melhor, né? Então, sim, consciência fonêmica, trabalha bastante consciência fonêmica, sons das letras com as crianças, mas também trabalha as outras habilidades que eu sempre falo aqui para vocês, certo? Vem aqui a outra pergunta. Meu filho consegue ler, ok? Não trava muito na leitura. Essa mamãe aqui, no caso, não é como a outra que a criança tem dificuldade ali na fluidez da leitura. Mas não entende quase nada do que lê. Você sabe o porquê? E agora, o que é que eu digo pra essa mamãe? Alguém sabe aí o porquê que essa criança, meu Deus, eu não sei exatamente a idade, mas já lê. O porquê que essa criança não consegue entender o que lê? Se ela lê com fluidez, por que ela não consegue ler? Parem para pensar o porquê que a gente ensina a criança a ler. Para que a gente lê? Qual o nosso objetivo? Qual o fim da leitura? A proficiência na leitura, não é isso? A gente precisa entender o que lê, senão não faz sentido. Eu posso ensinar, então, qualquer idioma para uma criança, um alemão aí, e a criança viver no Brasil, não vai fazer sentido nenhum. Aqui se fala português, não é alemão. Uma mamãe disse, não faz interpretação. Alguém tem mais alguma coisa aí para dizer? Não faz interpretação, ó. Primeiro motivo. A criança não consegue entender porque não faz interpretação. Boa, Gilles. Alguém mais? Alguma sugestão? Por que essa criança não consegue entender o que ela lê? Porque ela lê com fluidez, tá? Ela não tem dificuldade. Deixa eu ver se alguém mais fala alguma coisa aí. Só a Gilles vai se arriscar? O porquê que essa criança não consegue entender? Olha, eu já dei uma aula pra vocês, já expliquei a vocês o que é que o método fônico faz. Será que tem dislexia? Ingrid falou, será que tem dislexia? Veio Letícia, o método silábico faz isso, deixa a criança assim entender o que está lendo. Gilles, lê no automático, ó. Essas minhas alunas estão de parabéns, essas mamães. É isso mesmo, gente, não tem mistério não. É isso mesmo, infelizmente, o que Letícia falou é o que começa, né? O método silábico faz isso, deixa a criança assim entender o que está lendo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Uma pesquisa internacional disse que somente 13% das crianças brasileiras conseguem ter proficiência na leitura. Proficiência de entendimento, gente. Sabe o que é isso? 13% das crianças conseguem ler e entender o que elas realmente estão lendo, certo? Vocês fazem ideia do que é isso? Gente, é muito triste, sabe? Muitas crianças, não, mas meu filho já lê. Meu filho já tem mãe, né? O menino com 4, 5 anos, meu filho já escreve o nome. Péssimo, péssimo, péssimo. A criança aprender a ler escrevendo o nome, primeiro, escrita é um passo após a leitura, tá bom? Ó, a dica aqui já deixo pra vocês. Escrita é após a leitura. Se a criança não lê, a capacidade dela de escrever é muito menor. Mas meu filho escreve, ele tem dificuldade na leitura, mas ele escreve. E aí eu vi esses dias uma professora maravilhosa dizendo, então ele não lê, ele copia. Porque se ele não entende o que ele lê, nem o que ele está escrevendo. Vocês fazem ideia do que é isso?
13% das crianças brasileiras, gente, é uma pesquisa internacional, tá? De 2021, se não me engano, que 13% das crianças não conseguem entender o que leem. Isso é muito triste, isso é muito triste. Vou contar uma experiência pra vocês. O meu filho André, do meio, ele tem 9 anos. Ele leu super cedo, coisa mais linda. E eu ficava assim, né, toda orgulhosa. Eu já estudava alfabetização fônica, mas eu não sabia como aplicar. Porque, infelizmente, não tinha um tanto de conteúdo que hoje em dia a gente encontra, né? E é maravilhoso hoje em dia a gente encontrar tanto conteúdo. Gente, André, depois que eu comecei a fazer a educação domiciliar com o André, eu percebi a dificuldade de André em entender o que ele estava lendo. E aí, isso me deu uma tristeza tão grande. Eu tô falando aqui com vocês como mãe. Quem é mãe aqui, na maior parte é mãe aqui, entende o que eu tô falando. E professora, né, também tem esse carinho, né, como Letícia, que eu conheço, eu sei quem é a professora. Me deu uma tristeza tão grande, porque eu dizia assim, filho, você leu o capítulo do livro hoje? Ele li, mamãe. Eu dizia, faça aí a narrativa. A narrativa é explicar o que ele leu. Só isso. Da maneira dele, sem palavras difíceis, só recontar a história. Coisas que a gente faz com criança de 5, 6, 7 anos, certo? Ele não conseguia. E às vezes ele chorava muito, dizia que ele não conseguia fazer aquilo. Gente, isso é bloqueio. Isso é cérebro bloqueado. Ele lia, mas ele não entendia o que ele lia. Exatamente como essa mãe. O que acontece é que o método silábico faz isso. O método que é utilizado nas escolas faz isso. Se você não for uma mãe que vai acompanhar, que vai trabalhar a interpretação de texto, né, que vai ajudar a criança a tentar entender aquilo ali, mas o processo, a dificuldade dele está anterior a isso, certo? Até a Ingrid falou assim, será que não é dislexia? Gente, pode ser dislexia, mas parem pra pensar. 13% das crianças. Entendeu? Só 13% consegue. Então, assim, o problema é que esses dias eu vi um neurocientista dizendo, infelizmente, o Brasil parece que produz transtornos de aprendizagem. É uma expressão, tá? Porque transtorno de aprendizagem vem com a pessoa, né? Mas, realmente é porque parece que a maior parte das crianças tem algum tipo de transtorno. Já pararam pra perceber? Então, tem alguma coisa de errado? Vamos observar o que tem sido feito de errado no Brasil. Então, assim, deixa eu ver aqui, publicidade do Brasil fica em 52º lugar em ranking internacional de leitura. Estudo avaliou competência de leitura de alunos do 4º ano de 57 países. No topo da lista aparecem Singapura, Irlanda e Hong Kong. Certo? Essa pesquisa aí maravilhosa. E é justamente isso, 13% de crianças, agora foi ótimo, 13% das crianças de 4º ano. Tem alguém aqui que tem filho 4º ano? Gente, 4º, 3º ano, 2º ano, crianças que não entendem. E a culpa não é delas. E nós, como mães, não podemos simplesmente ficar observando isso, olhando. Ah, que nada, menina, a gente não lê também, mas não é isso que a gente quer para os nossos filhos. A gente quer melhor, a gente quer mais. Eu quis mais para meus filhos. Né? Eu tenho trilhado um caminho difícil com o André, né? O meu filho do meio, esse que eu estou dizendo, porque ele ficou com essa dificuldade, a culpa não é dele. Ele não tem nenhum tipo de transtorno, nenhum. Mas ele foi alfabetizado pelo método silábico e foi alfabetizado rápido, porque a professora dele era uma excelente professora e conhecia conhecia bastante do método fônico, mas não podia aplicar. Então, às vezes ela aplicava um pouco, às vezes não aplicava, aí misturava com o silábico e virava aquela bagunça. Mas ela é uma excelente professora, maravilhosa, mas ela estava presa num sistema que não permitia com que ela fizesse isso com os alunos dela. E o André estava ali, certo? E algumas crianças, como meu filho mais velho, ele tem um QI, um desenvolvimento a mais, ele consegue interpretar muito bem, né? Ler e tudo mais. Mas assim, aquela atividade das pseudopalavras que eu falei pra vocês, se eu botar meus filhos mais velhos pra ler, eles bugam, tem dificuldade. Acredita? Esses dias eu peguei uma criança de 7 anos e botei pra ler uma pseudopalavra. Primeiro eu botei uma palavra, abelha, certo? Abelha. Tentem mentalizar aí. Aí eu peguei e troquei. Peguei o LH, tirei o dígrafo ali e botei um outro dígrafo. Botei o NH, ok? Não tinha forma dele conseguir ler. Ele fazia A, B, A, B, A, B, A, B, e não vai abenha. Abenha é uma palavra que não existe, certo? É uma pseudo-palavra, mas ele estava ali no global, ele estava na palavra abelha, associando a uma imagem, algo que ele já conhece, mas não decodificando, decompondo os sons, certo? Então essa é a importância. Então realmente a gente precisa aprender e entender. E por que aquela criança, deixa eu ver as respostas aqui que foram maravilhosas. Muito obrigada aí pela participação de vocês, né?
não faz interpretação, o método silábico faz isso, né? Por que o método silábico faz isso? Porque não é assim que o cérebro funciona, ok? O cérebro, ele precisa fazer uma conexão entre aquilo que a gente fala, que a criança, seu filho fala, seu filho se comunica bem, seu filho fala bem, seu filho enxerga bem, seu filho não tem nenhum tipo de transtorno até que se prova o contrário, você não vê outros sinais. A gente não pode ficar diagnosticando os nossos filhos e ele tá com dificuldade na leitura. Primeiro você vai no método. Primeiro você vai na forma que a criança está aprendendo, na forma que a criança está sendo ensinada. Entende? Primeiro a gente vai na base, porque é algo que uma boa parte das crianças brasileiras passam, sem transtorno. Então, você precisa observar como essa criança está sendo ensinada, qual o método que essa criança está sendo ensinada, ok? Então, vamos lá para a próxima pergunta. Pronto, ótimo. Agora sim, entra nos transtornos. Quem participou da live sabe que a gente falou com Ingrid, falou sobre dislexia. Foi muito bom, muito, muito enriquecedor. E a pergunta é, para crianças com dislexia ou com outros tipos de transtornos, esse método aí, esse método fônico, serve também? Boa pergunta, excelente pergunta, eu amo. Sim, o método fônico é utilizado nos países mais desenvolvidos, como Singapura, Irlanda, como intervenção. Vocês sabem o que é intervenção, né? Intervir. Ir lá e ajudar a criança no transtorno dela, certo? Com o método fônico. Vocês acreditam nisso? Então, o método fônico ajuda a criança. O que é que o método fônico faz? Ajuda. Quando você ensina para a criança os sons das letras, quando você trabalha rima, quando você trabalha literação, toda a consciência fonológica com a criança, o cérebro dessa criança faz conexões, certo? Começa a fazer caminhos, encontrar caminhos no cérebro, do lado esquerdo do cérebro dela. Começa a fazer conexões entre aquilo que ela já conhece, entre aquilo que você já trabalhou, lembra? Já enriqueceu o vocabulário dela, ela já fala muito bem, já conhece muitas palavras. Vai fazer a conexão entre aquilo que ela tá vendo, certo? Mas não são letras, não são sílabas. Ela vai associar com sons. Grazi, você é contra ensinar as letras? Claro que não. O método fônico tem que ser sempre associado fonema, grafema, dá sentido às letras por meio do som, certo? Então, de maneira nenhuma, o princípio alfabético, o nosso sistema de escrita é alfabético. Então, a gente não pode simplesmente fingir, não existe letras, não é isso. É dar sentido àquelas letras que não fazem sentido para a criança, certo? Então, assim, é muito mais simples ensinar a criança por meio do método fônico. Fazer com que a criança disléxica consiga falar aqueles sonzinhos, consiga entender aqueles sons. Isso, às vezes, em muitos países desenvolvidos, é utilizado como intervenção. Então, pare para pensar quantas crianças dentro das escolas, por meio do método fônico, não seria beneficiada. Quantas crianças que, às vezes, têm um transtorno, os pais não têm condições, né, de investigar, de levar em profissionais, para poder intervir aquilo ali. Só ensinando pelo método fônico, trabalhando bem a consciência fonológica da criança, ajudando a criança a entender que ela consegue manipular os sons da fala. Como que essa criança não iria avançar? Quantas crianças não iriam avançar, melhorar, né? Se sentirem mais capazes? Porque assim, é diferente, né? Tem um transtorno de dislexia, que é específico para alfabetização, para leitura, né? Esse transtorno é específico para leitura, mas tem os outros transtornos que não são transtornos de aprendizagem, mas são transtornos que dificultam a criança, por exemplo, o TDAH, a criança de ter atenção. Então, a criança precisa ficar memorizando diversas sílabas. O cérebro da criança não tá com a chavezinha ligada. E vocês precisam entender, né? Que não é só aquilo que a gente vê, não é só a ludicidade, o bonito, a sala cheia de letrinha e tudo mais, né? Existe algo acontecendo dentro da cabeça da criança, não é? Porque tudo que acontece no corpo da gente, na cabecinha, no corpo da criança, no desenvolvimento da criança, e dentro tá acontecendo alguma coisa, certo? Então, a gente precisa entender como é que o cérebro dessa criança aprende. O que está acontecendo dentro do cérebro dessa criança? Quando você ensina pelo método fônico, você está ajudando o seu filho a fazer as conexões, certo? Potentes conexões. E é por isso que a criança começa, de repente, ela vai aprendendo ali, vai aprendendo os sons. Daqui a pouco, quando você percebe, a criança começa a juntar os sons. E no início, você que não tem muita ambientação, acha estranho, né? E aí a criança vai, por exemplo, bola, b, o, l, a. E aí, novamente, b, o, l, a, bola, certo? Eu não sei quem tava na live da dislexia, e tem gente aqui que não estava, e eu falei sobre isso, né? B com O é B com O. Pra criança é B com O, B com O. Ou então você vai ficar fazendo ela memorizar. Ba, be, bi, bo, bu, lá, lé, li, ló, lu, e lá se vai. Um monte de sílaba. Pare pra pensar quantas sílabas que você pode fazer
Sabe aquele joguinho que você tem que ir fazendo as combinações? É basicamente isso quando você aprende pelo método silábico. A cabeça da criança tá ali, ó, dando nó. Ela aprende. Ela muitas vezes vira um copista. E acontece isso que essa mãe falou. Ela não consegue entender o que ela lê. Mas pelo método fônico, eu digo a vocês, quem me acompanha aqui no Instagram sabe, Felipe desde os 3 anos, 3 anos e meio mais ou menos, vamos botar 3 anos, 3 anos e 3 meses eu acho. Ele lia palavrinhas, sílabas simples, claro. Eu não ensinei de maneira sistemática, porque eu não tinha, assim, quem me ensinasse, eu não sabia onde, eu ia tateando, né, por fora, pegando ali a neurociência ali, pegava um livro ali. E desde as primeiras palavrinhas, o Felipe entendia o que lia. Tipo a palavra pato, ele falava, pato? Pato, mamãe, pato. E aí ele lia outra palavrinha e eu sempre colocava palavras, claro, que fazia parte do cotidiano dele, né? Esses dias eu tava falando, a maior maldade é colocar a criança pra aprender a ler pelo nome. Gente, eu sei que, eu digo aqui pra vocês, que não é porque as professoras não querem, né? Mas é por falta de conhecimento. É por falta de conhecimento, entenda. Se você tem um nome com a sílaba complexa, vamos botar aí Beatriz. Triz. Olha essa sílaba. Beatriz. Certo? Pronto. A criança vai demorar tanto de aprender essa sílaba, ela vai pro primeiro, pro segundo, sem saber essa sílaba. Tri. Vai demorar. Ai, José dizendo, imagina meu nome, Isailson. Pois é, mas você aprendeu pelo seu nome também, que você aprendeu pelo método silábico. Mas, é meu nome, por exemplo, Graziele. Eu memorizei o gra e pronto, certo? Mas não é assim, você pode ensinar a criança a dar sentido para aquilo que a criança está fazendo. E entenda, se você ensina o som do B para a criança, como eu falei em bolo, essa criança, toda vez que ela vir o B, ela vai ler em outras palavras. Depois que você ensinou B, A ou B, O, não precisa ser nessa ordem, ela sempre vai conseguir ler, ela não vai precisar lembrar ba, be, bi, bobo, porque o cérebro dela já faz essa conexão por ela, certo? E à medida que a criança vai treinando, isso vai se automatizando. E é por isso que a criança consegue ler e logo entende, é porque o cérebro faz isso por ela, ok? É por isso que a gente diz que a gente precisa fazer uma instrução explícita, intencional. Não pode deixar a criança a seu bel prazer e ali, não deixa a criança ver as letras, de repente ela gosta de aprender a ler, né? Não é assim não, gente. A criança precisa de uma instrução explícita. A criança precisa que você seja intencional, mostre para ela o som da letra, mostre que letra representa, onde ela pode estar, e aí a gente vai manipular, né, aquele som, por exemplo, bola. Agora bola tá no início, ó, bola. E depois, lobo. Agora já não tá mais no início. E vai ajudar a criança a fazer ali aquela conexão, né? E o cérebro da criança vai fazendo, gente, conexões sinápticas. É porque eu não tenho como mostrar aqui um slide pra vocês. Do cérebro fazendo as conexões, né? Como que o cérebro da criança fica assim estimulado. E sobre a questão da mamãe que me perguntou, né? Meu filho é pequenininho, é bebezinho ainda, o que é que eu faço? Tem uma pesquisa que esse mesmo neurocientista fez, mostrando crianças pequenininhas, a mãe e o pai lendo para essas crianças. Tem uma área do cérebro que é ativada quando o pai ou a mãe tá lendo para ela, que é a mesma área do cérebro quando essa criança começa a ler pelo método fônico. Parem pra pensar, que coisa linda. Pense aí. Porque, como assim, Grazi? Por que é tão especial? Porque essa criança não tá lendo. Ela só está ouvindo a tal da leitura em voz alta, que é tão importante. É estímulo para esse cérebro para receber todas as informações que ela vai receber lá na frente, no processo de pré-alfabetização e alfabetização. Peraí que tem mamãe comentando aqui. Preciso desintoxicar meu cérebro. Até pra mim é difícil. Somos duas. Gente, é isso mesmo. Não é fácil, não. Não é fácil, mas vocês conseguem. Não desistam. Não é fácil, mas quando a gente começa a se deparar... Gente, é só dar um Google. Vocês darem um Google, assim. Alfabetização Brasil, Pesquisa Brasil, alfabetização no mundo. É triste. É triste. Eu postei um vídeo, não sei se vocês viram no Reel, falando como que as crianças nos outros países que são destaques na alfabetização, né? E quando eu falo destaque na alfabetização, não é simplesmente porque muitas crianças leem super cedo. Eu não tenho nenhum interesse aqui com isso, certo, gente? Nenhum. É crianças que leem de verdade, que conseguem ser proficientes, que conseguem destravar, né, essa fábrica aí, esse cérebro, essa máquina, né, que é o nosso cérebro, que é o cérebro da criança. Então, o meu objetivo é esse. Quando a gente olha e fala, meu Deus do céu, preciso fazer alguma coisa pelos meus filhos, né? Que foi o que me motivou realmente a começar. Deixa eu ver aqui, é difícil no início, depois fica tão leve. A Ingrid pode falar, porque
eu fiz a mentoria com os filhos dela. E é assim mesmo, no início a gente acha super estranho, ela ficou me abusando, né? Dizendo, meu Deus, porque parece ser muito estranho. Mas depois, quando você percebe seu filho, poxa, indo naturalmente ali, ó, fluindo, né? Não é sem esforço, sem dedicação, sem organização, porque precisa, né? Mas no início é complicado, mas depois fica bem melhor, meninas. Não desistam, tá? Deixa eu ver aqui só o tempo rapidinho, gente. Certo. Eu vou aqui para a última pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir colocando. Eu vou para a última pergunta. E essa pergunta eu deixei por último, de propósito. E serve aí para as mamães que estavam aí. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Me digam se vocês estão me ouvindo bem. Só porque parece que pra mim aqui travou. Tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Dá um joinha, diga tudo certo, não tá certo. Perfeito, pronto. Eu deixei essa pergunta por último, tá bom? Já estamos indo aí pro final da live. De responder essas perguntas, essas dúvidas. Mas podem colocar dúvidas se vocês tiverem, que eu respondo. Qualquer dúvida. E essa pergunta aqui, gente, eu recebo tanto essa pergunta. E eu vou falar pra vocês. Como eu, sendo mãe, trabalhando fora e não tendo a preparação de uma professora, posso alfabetizar? Eu entendo vocês, eu juro, prometo que eu entendo essa pergunta sem julgamento. Eu entendo. Vocês se acham incapazes porque vocês nunca estiveram dentro de uma faculdade de pedagogia. E se vocês estivessem, vocês iam saber que não existe uma preparação efetiva para alfabetizar crianças. Não existe. Não existe essa preparação que vocês acham que a professora da escola tem. O que a professora da escola tem é garra, é força, é necessidade de trabalhar, amor pela educação também, muitas, mas preparação não. Não existe essa preparação, certo? Uma mãe, inclusive, me perguntou, poxa, mas eu tive dificuldade, né? Eu não sou boa em português. Gente, você não precisa ser boa em português. Você não precisa ser um expert no assunto de alfabetização. Você só precisa entender e saber como aplicar, né? Saber o passo a passo de como aplicar o método fônico, mesmo que a criança esteja na escola, a criança esteja maior, como vários casos aqui de mães de 8, 9 anos, as crianças não estão lendo. O que você faz? Dá passinhos para trás, fundamenta essa sua criança, esse seu filho, que sua criança vai avançar. Não existe preparação para a alfabetização. Não existe essa matéria que fale sobre neurociência. Tem até uma matéria de neurociência, mas dentro daquilo que se é permitido e para cumprir o objetivo da faculdade, certo? Então, assim, se você, por exemplo, for conversar com a maior parte, tem pedagoga aqui maravilhosa, mas com a maior parte das pedagogas são contra, não gostam do método fônico. E você pergunta por quê? Não tem explicação. Porque não tem como você lutar contra a neurociência, né? E contra fatos não há argumentos. Pegue as crianças dos outros países e pegue as crianças do Brasil, ok? Então, 13% das crianças de 4º ano, apenas essas, conseguem ser proficientes no entendimento do que leem. Daí, tá dando pra ver a preparação das professoras. E não é por culpa delas. Elas vão pra faculdade, gente. Elas estudam. Eu digo a vocês, é tanto trabalho de colar, de coisa, de sustentabilidade. Letícia tá aqui, Letícia pode dizer. É tanta coisa que a gente faz dentro da faculdade. Mas aí a gente se depara com um monte de criança, com realidades completamente diferentes, necessidades diferentes, com tempo corrido pra cumprir um cronograma. Sem preparação. E aí, como é que eu faço isso? Babi, babu, lalali, lalu, tateti, tatu, que vai, que não foi, ficou, e vai assim mesmo sem saber. É isso que é o Brasil. Infelizmente, essa é a realidade, né? Então, não existe essa preparação. Esqueçam isso. A pessoa mais interessada no seu filho é você. A pessoa que tem mais capacidade para alfabetizar o seu filho é você. Entenda isso. Porque você vai ter interesse, você vai perceber, você vai ter sensibilidade quando seu filho não está conseguindo aprender. Você vai perceber que ele não está num dia legal, certo? E aplicando aí 15, 20 minutinhos, você consegue aplicar o método fônico e consegue destravar essa fábrica leitora do seu filho. Então esqueçam essa questão de eu sou mãe, eu trabalho fora, eu não tenho preparação. Busque preparar. Você precisa se preparar, claro que precisa se preparar. Mas não vá para a faculdade de pedagogia, porque você não vai se preparar.
se você for para dentro da faculdade. Você precisa, sim, entender, pesquisar, né, conhecer o método fônico, conhece um pouquinho só as estatísticas de alfabetização no Brasil, que você já vai dizer assim, não, eu vou fazer isso. Eu vou ajudar meus filhos, certo? Até filhos maiores. Como eu disse a vocês, meu filho vai fazer 10 anos, o que foi alfabetizado na escola. Mesmo eu entendendo um pouco do método fônico, eu não sabia como aplicar, né? Eu não sabia como fazer aquilo no contraturno. Poxa, eu vou brigar com a escola? Não, o método fônico funciona como o cérebro do seu filho aprende. Então dá super certo. E hoje eu tenho lutado com ele com quase 10 anos. Lê super bem, tem uma boa fluência, mas o entendimento deixou a desejar por conta do método, certo? E quando eu digo a vocês, o que eu sei hoje é por meio de estudo externo. Nada tem a ver com pedagogia, com a área de educação, né? E eu posso dizer a vocês que eu tenho trabalhado com mães que não são da área de pedagogia, que não são da área de educação, umas que trabalham fora, outras que trabalham dentro de casa, que também é muito desgastante e conseguem aplicar porque você só precisa de pouquinho tempo. Porque você não está lutando contra o cérebro da sua criança, você está indo como o seu filho aprende, você está indo de acordo com o cérebro do seu filho, certo? Então, esqueçam essa questão de preparação, porque não existe essa preparação para as professoras, não, né? Elas merecem todo o respeito, né? Mas, infelizmente, elas não recebem isso, e não é culpa delas. Mas você, como eu falei, né, que o neurocientista falou, você pode levar a neurociência para dentro da sua casa, tá bom? Não espere que as professoras do sistema, o MEC, a Secretaria da Educação, o Ministério da Educação, qualquer coisa, leve a neurociência para dentro das escolas. Mude a realidade de seus filhos, né? Eu quis fazer essa live para conversar com vocês, tirar várias dúvidas, porque eu sei que muitas de vocês têm, né? E acham que é uma coisa muito distante da vida de vocês, mas não é, porque a gente tá falando dos filhos de vocês, tá bom? A gente não tá falando de crianças da escola, crianças da rua, tá falando dos nossos filhos, e você pode, acredite que você pode. Você só precisa entender um pouquinho melhor em como aplicar, né? A forma de aplicar isso, mas vocês conseguem, tá bom? Vocês são super capazes. E eu tenho certeza que vocês amam os filhos de vocês mais do que ninguém. E você é a pessoa mais preparada para isso, acredite. Eu queria saber se alguém mais tem alguma dúvida ou algum comentário a fazer. Foi muito bom, obrigada pela participação de vocês, né? Eu quis realmente deixar registrada essa live. Eu não queria gravar um vídeo, eu queria poder interagir aqui com vocês. É muito bom ver que tem mães tão interessadas nos seus filhos. Eu selecionei essas perguntas porque eu acho que são perguntas que são muito pertinentes e perguntas que fazem parte realmente, né, do nosso dia a dia, quando a gente começa a se interessar por alfabetização, pelo poxa, o que tem acontecido com meu filho. Então, eu quis deixar aqui registrado. Depois vocês podem mandar, né, para os amigos de vocês, mandar aí para as mamães. Obrigada por compartilhar o conhecimento, obrigada, live maravilhosa. Obrigada a vocês, gente, muito obrigada, tá bom? Mas eu queria, antes de encerrar, falar com vocês. Eu vou dar uma aula completa, tá bom? Uma aula que eu quero falar com vocês sobre como vocês podem destravar a fábrica leitora que tem dentro da cabecinha dos filhos de vocês, certo? Então, no dia 9 de novembro, marquem essa data, não marquem nada, dia 9 de novembro, eu vou dar uma aula, uma masterclass, é gratuita, tá bom? Mas às 20 horas, mas eu preciso que vocês se inscrevam, tá bom? Porque não vai ser pra todo mundo, não vai ser aberto aqui no Instagram. Eu quero realmente mães interessadas, como as mães que estão aqui, né? Mães dedicadas. Então eu preciso que vocês se inscrevam, tá bom? Entrem no grupo, o grupo é silencioso, vocês vão ficar lá até o dia 9. Não vai ter conversa, o grupo é fechado, tá bom? Porque no dia da masterclass, da aula, vocês vão receber o link, tá bom? Então, eu preciso que vocês vão lá na minha bio, tá bom? Tem um site, vocês vão entrar nesse link e vocês vão se inscrever. Preencham direitinho, preencham com um e-mail que vocês olham, tá certo? Que vocês tenham ambientação em olhar. E entrem no grupo, porque no dia 9 de novembro eu vou dar uma masterclass gratuita. Divulguem para as amigas de vocês que têm filhos pequenos. Eu vou mostrar para vocês que vocês conseguem, sim, alfabetizar os filhos de vocês. Vocês só precisam de uma explicação, de um passo a passo, de entender melhor para destravar essa fábrica leitora que tem na cabecinha dos filhos de vocês. Mesmo quem tem filhos mais velhos, que já estão ali lendo, mas com dificuldade, como essas mamães aqui que me perguntaram, tá bom? Então vão lá na minha bio, não esqueçam de se inscrever, porque a aula é gratuita, online, tá bom? No dia 9 de novembro, às 20 horas, tá bom? Vão lá na minha bio, vão lá, corram, se inscrevam, entrem no grupo. E na próxima quinta-feira eu acho que tem outra live para conversar com vocês sobre a minha história da alfabetização do meu filho Felipe,
tá certo? Muito obrigado, muito obrigada. Vocês são especiais, vocês são mães muito, muito, muito especiais. Espero vocês, vão lá se inscrever, tá bom? Entrem no grupo e até a próxima. Beijo, 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 beijo. Boa noite, pessoal, boa noite.